Muito bom. Vocês querem saber o que é globalização, o que o Brasil ganha com isso e tal. Bom, o tema é novo. O que acontece não é tão novo assim. O que eu quero dizer com isso? O que acontece? Vocês leram história, sabem como é que cresceu o sistema capitalista e sabem que, numa certa altura, houve uma expansão do capitalismo comercial, não é isso? Então, aquilo, de alguma maneira, era uma maneira de um sistema econômico já começar a tomar conta do globo, né? Globalizar. Vou tirar esse óculos de ler de perto, eu quebrei o outro. Não tem mais? Não, pisaram numa reunião que eu estava. Muita emoção. Bom, mas então, o capitalismo comercial já era um começo de dizer, olha, esse é um sistema que tende a se expandir, né? O sistema capitalista começou em cidades, não, cidades na Itália, mais tarde na Holanda, na Alemanha, não sei o que e tal. Numa certa altura, começou a se expandir. E até, talvez, o primeiro grande movimento de expansão maior foi feito pelos portugueses, que foi o período das grandes navegações. Portugueses, espanhóis, Colombo, Cabral, não sei o quê, descobriam terras, mas eles, ao mesmo tempo, povoavam e faziam comércio. Então, você sempre teve no sistema capitalista uma certa tendência a ele tomar conta de muito mais do que de um país. E as relações entre as economias não eram, nunca, às vezes fechavam mais, às vezes menos, mas sempre houve troca, comércio, uma certa relação de comércio. Bom, obviamente, quando a gente fala hoje de globalização, nós não estamos nos referindo a isso. Nós estamos referindo a uma outra coisa que eu já vou falar já. Mas antes de falar nisso já, é preciso notar que houve um momento em que houve uma nova grande expansão no sentido de o capitalismo se tornar um processo global, que foi o capitalismo industrial. É isso? Que basicamente tem impulso na Inglaterra, com a máquina a vapor, aquelas coisas todas, né? Por quê? Porque aí aconteceu uma coisa que era nova. O capitalismo até então dependia muito da natureza, né? Quer dizer, era capitalismo comercial. O que se comerciava antes disso? Mantimentos, especiarias, não é isso? É isso que se fazia. As trocas eram basicamente a partir de produtos da natureza, agricultura e não sei o quê. Mais tarde a cana-de-açúcar, que deu uma enorme expansão no século XVII, nas Antilhas, no norte e nordeste do Brasil. Os holandeses aí tiveram um papel muito grande. Quando você entra em industrialização, de alguma maneira você começa a comercializar produtos que o homem faz e que não tem nada diretamente com a natureza. É a natureza, mas muito transformada. Tem matéria-prima, mas ela é muito transformada e faz um produto. E a Inglaterra começa a exportar, então, bens acabados, né? E começa a haver a necessidade de criar mercados, porque, numa certa altura, o mercado estava dado. Você tinha que comer, tinha a agricultura, depois tinha que botar as especiarias, não sei o quê. Quando você tem um produto já mais sofisticado, industrializado, você tem que ver para quem que vende. A Inglaterra começou a vender, sabe da famosa história, você tem que ponto verdadeira, e quando o Dom João VI abriu a economia brasileira e permitiu o comércio com todos os povos do mundo, se vendia no Brasil patim de esqui. E no Brasil não tem neve, né? Mas os ingleses produziam esqui e vendiam outras bugigangas para nós e tal. Muito bem. Então, a partir do capitalismo industrial com a Inglaterra, e não só a Inglaterra, todos os demais países se industrializaram, mais tarde os Estados Unidos, nós incipientemente, etc., etc., as trocas começaram a crescer, a ganhar mais força. E começaram os economistas a criar teorias a respeito de que havia certos países que eram naturalmente melhor dotados para produzir certas coisas, outros para outras. Por exemplo, Portugal deveria exportar vinho e a Inglaterra têxteis. Então tem as teorias, bom, não vou entrar em detalhes, do Ricardo, não sei o quê. Começa a desenvolver teorias sobre a especialização do comércio internacional, as chamadas vantagens comparativas. Alguns países, em comparação com outros, têm mais vantagens em produzir uns produtos do que outros. E o comércio internacional seria sempre uma maneira de complementar essas diferenças que existem quanto às vantagens comparativas. E o país que fosse melhor dotado para um produto teria, hoje a gente diria, maior produtividade, mas produziria mais barato aquele produto, enquanto que o outro produziria mais barato o outro produto. No meio disso tem uma certa teoria que justifica também que uns se industrializem e outros não. E isso mais tarde deu até nas ideias sobre o imperialismo, de que alguns países
são países que se industrializam e que tomam conta de outros, que são fontes de matéria-prima e que vão continuar produzindo produtos agrícolas e não industriais, etc, etc. Isso nós vivemos, digamos assim, até 1950, sob essa forma de economia capitalista, que foi comercial, continuou sendo, foi industrial, foi de trocas bastante diferenciadas e de valor produzido desigual, o valor mesmo, preço maior de um produto manufaturado que um produto de matéria-prima. Agora já é diferente, porque a China está forçando muito o preço de matéria-prima, então houve uma inversão, mas até recentemente era isso, e até se explicava a diferença de crescimento entre os países em função disto, de que uns são capazes de se industrializar, têm mais tecnologia, produzem coisa de maior valor, e os outros não, então produzem coisa de menor valor, e essa desigualdade se perpetua, não sei o quê, precisa fazer uma transformação para poder gerar maior igualdade, etc, etc. Pois bem, a partir dos anos 50, mas mais especificamente dos anos 70, as coisas começaram a tomar 1970, começaram a tomar uma outra feição, um outro jeito. Por quê? Porque, primeiro, houve uma grande revolução nos meios de transporte. E avião, a velocidade dos aviões, avião a jato, não sei o quê, e grandes navios, e são coisas mais técnicas, mas que têm importância. Os navios, os armadores de navio e os exportadores inventaram um sistema novo, que é do container. Sabe aquela caixa grande, onde você põe vários produtos? E isso mudou também o tamanho dos navios e baixou o preço do transporte por navio. E criou grandes portos, que chamamos de hub, o porto principal, onde os grandes navios vão. E os países que têm esses grandes portos têm uma grande vantagem, porque podem receber muita mercadoria por um preço relativamente barato, depois tem que redistribuir essa mercadoria. O fato é que se tornou muito mais fácil produzir num lugar e vender no outro. Isso ajudou muito a aumentar as trocas internacionais. Isso tem a ver com a mudança da técnica de produção de navios e de empacotamento dos produtos, através dos contêineres. Hoje você vai a um porto qualquer, você não vê produto nenhum, você vê caixotes, grandes caixotes, né? Mudou completamente, antigamente não era assim. Bom, além disso, houve uma outra transformação muito importante, que foi a internet, né? Que realmente começou a crescer nos anos 70 e tal, e foi tomando conta do mundo. E a internet permitiu uma coisa que é, além dessa enorme mobilidade dos produtos, por causa da revolução dos transportes, é que a internet permitiu que você, na verdade, controlasse a produção a partir de qualquer lugar do mundo. E você pudesse ver qual é o lugar do mundo em que você pode produzir mais barato e produzir uma parte num lugar, outra parte em outra. Então, se somando a possibilidade de controlar a produção em qualquer lugar do mundo, a partir de qualquer lugar, e os meios de transporte, você globalizou a produção. Bom, isso existe em grande escala. Quer dizer, você pega qualquer coisa que você pega aqui, você pega made in China, na Turquia, made não sei aonde. É sempre assim, pega uma roupa, vai olhar, tem a marca aqui, mas se você vê lá embaixo, onde está escrito onde foi feito, foi na Bulgária. A marca é, sei lá, Ferragamo, sei lá o quê. Mas foi feito na Bulgária. Isso para tudo. Para tudo é assim. Bom, além desse processo que permitiu, portanto, que você distribuísse a produção pelo mundo e o controle deixou de ser importante, porque você sabe, no mesmo instante, você pode dar uma ordem para qualquer lugar, pode saber qual é o estoque, pode cruzar uma coisa com a outra, né? O quartel-general das grandes empresas não sei onde estão, pode estar em qualquer lugar. Pode estar, às vezes, a empresa de telefonia se realiza na Índia, o dono do capital está sei lá, na Conchinchina e está falando para um produto que foi feito no Brasil. Isso é normal. E tem uma outra coisa que aumentou muito mais ainda a interligação entre os países, que foi no momento em que o mercado de capitais, de finanças, de emprestar e cobrar dinheiro e tal, passou a ser feito pela internet. Então hoje você transfere dinheiro apertando um botãozinho, né? E você não, os fluxos de capital, você tem, eu não me lembro mais de cabeça os dados, outro dia veio aqui um presidente dos bancos franceses, deu uns números muito impressionantes. Quer dizer, o fluxo diário de capital de um lado para o outro é maior que o PIB de um país, porque você troca a mesma coisa várias vezes, então você aumenta o produto, né?
no somatório geral do produto. Bom, então, isso hoje, o sistema financeiro ficou totalmente interligado e ele é globalizado. Quando você for a qualquer escritório aqui desses chamados investidores, homens do mercado financeiro, você entra lá. Eu, por acaso, estive no Rio semana passada, e essa semana, e fui visitar um amigo que tem um negócio desse. Quando você entra lá, são salões enormes com pessoas com computadorzinho, jovens todos, triste, tudo silencioso e tal, estão olhando o que está acontecendo no mundo. Você olha na telinha e está acontecendo. Qual é o valor, suponhamos, do ouro em Singapura? Qual é o valor do ouro do Cazaquistão ou na África do Sul? Aí ele dá uma ordem para vender ouro aqui, comprar ali, ou vender uma ação aqui, comprar ali. É uma loucura. Não é? Bom, e o que se chama de globalização é isso. É no momento em que você teve realmente uma integração muito grande das economias por força dos meios técnicos que forçaram mesmo essa junção de tudo, independentemente, quase que independentemente do lugar físico. Tanto faz se está aqui, está na Nova York, onde seja. Quem trabalha no mercado financeiro levanta de madrugada para saber como estão as bolsas lá no Oriente, porque tem essa diferença, e ganha dinheiro entre uma bolsa e outra e não sei o quê. É um mundo bastante alucinado. Bom, isso tem a ver, por isso que eu expliquei com algum detalhe, com o modo moderno de produzir. O modo moderno de produzir permite essa dispersão e, ao mesmo tempo, um controle, não importa onde, e permite que você tire o máximo proveito da capacidade que cada pedacinho do globo tem para produzir uma coisa ou outra, ou no preço mais barato num lugar ou no outro, e tudo se conecta. Isso tem consequências enormes, porque isso muda também a capacidade que os governos têm de controlar. Quando você não tinha essa velocidade de informação, o governo tinha muito maior capacidade de controlar, por exemplo, os fluxos de capital. Hoje é muito difícil controlar o fluxo de capital. Mesmo saber as coisas, questões relativas à propriedade. Quem é dono do quê? Que você registra em lugares diferentes. É um mundo muito complexo e que o cidadão no dia a dia não percebe, mas você vive numa nuvem. E hoje se usa a expressão nuvem para nova forma mais moderna de armazenar dados digitais, dados eletrônicos. Eu não sei o que é, mas fica numa nuvem. Né? Você tem arquivos infinitos, esses dados não desaparecem. Enfim, isso por trás dessa globalização não tem só um problema político, tem um problema tecnológico, tem um problema do modo de produzir, que mudou a cultura, a concepção e tudo mais, mas tem consequências políticas também, obviamente. Eu falei de uma, é que há uma certa tendência que os estados nacionais, os governos, fiquem menos fortes do que foram no passado, na capacidade que tem de controlar, não é? Os fluxos de capital, os empréstimos e não sei o quê. E quando você tem uma crise num lugar, ela se propaga para outros lugares, como nós vimos recentemente o que aconteceu, e a toda hora acontece isso, né? E muitas vezes você tem crise por contágio, como se fosse um vírus que um pega do outro. Então, uma economia que está saudável, de repente fica adoentada porque o vizinho pegou uma doença forte e, de alguma maneira, chega a afetar o país ao lado, que afeta as moedas, afeta não sei o quê. Então, o mundo, a globalização, é essa tremenda interdependência que esconde a existência de diferenças. Porque, evidentemente, os países não são iguais, a riqueza não é igual, dá a impressão de que tudo não é bem. Essa interdependência não elimina as dependências. Existem países que têm mais capacidade de fazer pressão do que outros, que são mais poderosos, e no limite, porque tem até força militar. Né? Mas além de ter força militar, tem mais recursos financeiros, ou tem mais matéria-prima, por exemplo, num dado momento. Enfim, não é que esse mundo seja... A interdependência implique em homogeneização, em que tudo é igual. Não é tudo igual, mas, de qualquer maneira, mesmo não sendo igual, um está ligado ao outro, para o bem ou para o mal. O que acontece num país afeta ou pode afetar com mais facilidade outros países do que podia afetar no passado. Basta abrir um jornal do Brasil qualquer, você sabe o que está acontecendo na Grécia hoje, Portugal. O que nós temos? O que a economia brasileira tem a ver com Portugal, com a Grécia? Quase nada.
As trocas nossas são pequeníssimas para Portugal e para a Grécia. Mas, se a Grécia ou Portugal abalarem o mercado do euro na Europa, e se isso tiver algum efeito nos mercados globais, abala o Brasil também. Diminui o crédito, por exemplo, restringe. De repente, pessoas ficam com medo e dizem, bom, esses países emergentes são perigosos, não vou investir. E param de investir. Enfim, hoje tudo é assim. É como se fosse um jogo de bilhar, que você está com um taco aqui, pega uma bola para afetar a outra. E às vezes você não afeta aquela outra, mas uma terceira. E você, por aí vai, provocando uma série de efeitos em cadeia que não foram antecipados, que iriam acontecer daquele modo. Então, isso aqui é a globalização hoje. É um processo pelo qual realmente você não tem muita escapatória. E tem, como eu disse, efeitos que são contraditórios. Se você for aos Estados Unidos hoje, eles estão reclamando o tempo todo da globalização. Aqui nós também podemos reclamar dizendo que são os Estados Unidos. Lá eles reclamam. Por quê? Porque as empresas estão transferindo a sua produção para a Ásia, as empresas americanas, porque a mão de obra é mais barata na Ásia, então não tem emprego nos Estados Unidos. Os capitais estão ganhando, mas o emprego não está crescendo nos Estados Unidos, está crescendo lá na Ásia. Então o pessoal reclama. Se você for ao Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, onde tem produção de calçado, você vai ver que perdemos muitas fábricas. Por quê? Porque em vez de fabricar aqui, se fabrica na China ou no Vietnã. O desenho é brasileiro, a comercialização é brasileira, o capital é brasileiro, mas a mão de obra está lá, no outro lugar. Quer dizer, a empresa não perdeu, mas o emprego pode perder, depende de que situação. E pode acontecer o contrário no caso do Brasil. A China começa a crescer, o que acontece? Subiu o preço das matérias-primas, do manganês, das comidas, da soja. Então o Brasil está abundando de dinheiro. E tem mais emprego no campo, porque a China está puxando lá a economia e as matérias-primas subiram muito de preço. Então, os efeitos são às vezes negativos, às vezes positivos. Então, qual é o efeito sobre a economia brasileira? Depende de nós. Depende de qual é a estratégia que o Brasil vai ter para fazer frente a esse mundo novo. Esse mundo novo, ele depende muito de inovação e tecnologia. Provavelmente, se você for pensar daqui a 30 anos, os países que hoje, como o Brasil, tem vários que estão aí respirando, começando a ter mais riqueza e tal, eles vão continuar a crescer se eles tiverem sido capazes de investir bastante em educação, em tecnologia e inovação. Porque certamente daqui a pouco vão ser criados novos produtos. Veja o que aconteceu agora, semana retrasada, com esse iPad 2. Todo mundo vai comprar um iPad, né? Qual é a diferença do iPad 1 e do iPad 2? iPad isso aqui, aquele aparelhinho de coisa. Bom, qual é a diferença do iPad 1 e do iPad 2? Você no iPad 2 você pode ver a cara do outro. Não sei se é uma grande vantagem, às vezes a cara é feia, mas enfim. Mas todo mundo vai querer ter o iPad 2. E isso foi uma invenção. E é assim o tempo todo. Você vai inventando novas brincadeiras e não brincadeiras também. Isso em tudo. Nos aviões. Como é que vai ser o avião? Que é uma coisa interessante. Uns apostaram num super avião. Eu estive na França há uns 2 meses, numa cidade, como chama? Toulouse. Em Toulouse tem uma fábrica de aviões da Airbus, esse que caiu. Mas é um grande avião. E eles fizeram o maior avião do mundo. Bom, se vocês vissem o que é aquilo, é uma loucura. Porque a fábrica ela é gigantesca. É gigantesco, você não tem nem ideia. O avião cabe a 800 pessoas. Bom, isso é uma aposta, porque os americanos tinham feito uma aposta que os aviões não iam ser tão grandes assim. Os franceses fizeram uma aposta que valia a pena, ou seja, o custo é mais barato desses aviões. E, de fato, o avião grande, para grandes distâncias, que mora em Singapura, no Catar, vale a pena comprar um avião desses. Agora, não se sabe muito bem se isso vai dar prejuízo ou lucro para a fábrica. Porque é bom para a companhia que comprou, porque está aumentando a sua capacidade de transporte e o custo mais barato. A fábrica tem que vender muito avião desses. É uma aposta. E eles desenvolverem muita tecnologia. Se der certo, eles vão dar uma grande dianteira a essa fábrica. Se não der certo, é um problema. E o tempo todo, nesse mundo globalizado, a mortalidade das empresas, dos produtos é muito grande. Assim como cresce coisa nova, morre muito. Não dá certo, não funciona. E uma coisa leva a outra. Por exemplo, a indústria de disco está acabando. Porque você baixa
pela internet. O que vai ser no futuro a questão de direitos autorais? Quem é que sabe? O Paulo Coelho fez uma declaração interessante outro dia. Ele disse, olha, lá na Rússia, me mostraram que tinham plagiado uns livros meus. Bom, o que eu fiz? Nada. Porque não há o que fazer. Né? Agora, dizer, apesar disso, depois, quando foram editados, eu vendi 12 milhões de livros, porque isso despertou a curiosidade, não sei o quê. Ele diz, o fato de eu não ter direito autoral, de terem quebrado meu direito autoral, não limitou a possibilidade de eu ganhar dinheiro de outra maneira. Enfim, é um mundo que depende de pequenas e grandes inovações o tempo inteiro. E essas inovações não são apenas materiais, não é apenas um iPad novo. É também de forma de organizar a produção, ou a vida mesmo. Como é que você agora tem uma tendência, por exemplo, que eu vejo com alguma preocupação, de capitais estrangeiros comprarem universidades no Brasil. Porque a universidade passou a ser um bom negócio. E o que eles trazem? Eles trazem uma tecnologia de organização. Eles não sabem nem português, né? Mas trazem uma tecnologia de organização. Então, essas pequenas inovações têm valor. As pessoas usam isso e ganham dinheiro. Bom, esse é o mundo globalizado que aí está. Agora, algumas pessoas acreditavam que, primeiro, que a globalização automaticamente levaria a uma maior homogeneidade. Não é verdade. Você continua a ver uma certa desigualdade, e essa desigualdade eu acho que vai depender no futuro mais da capacidade tecnológica de invenção do que de qualquer outra coisa. E vai depender também de recursos financeiros, né? De capacidade que você tem de juntar recursos financeiros, etc, etc. Segundo, que acreditavam que com a globalização o mundo marchasse no sentido da indiferenciação. Tudo é mais ou menos igual, a mesma cultura. Também não é verdade. Também não é verdade. Você tem um mundo que, ao mesmo tempo que ele é globalizado, ele valoriza o local. Se você for na Europa agora, hoje, estão até revalorizando línguas. Vai na Catalunha. As pessoas não querem mais falar espanhol, querem falar catalão. Né? No País Basco, querem falar aquela língua dificílima. Né? Na Galícia, querem falar galego. Né? Que é uma coisa curiosa, parece contraditória. É que as pessoas vivem a dois níveis. Vivem no nível local, na sua cultura enraizada, tradicional, e no outro nível, na cultura global. Não é que você adira à cultura global. Não é bem assim. Você tem a cultura global e tem a cultura local. Você faz um misto. Talvez o Japão seja o país que mais exemplifique isso. O Japão, como toda a gente sabe, depois da guerra se democratizou, não sei o quê, e entrou no sistema produtivo. Avançou bastante na miniaturização, etc, etc. Mas a cultura japonesa continua firme no Japão. Não é que um japonês não é igual ao americano. Não houve dissolução da cultura japonesa na cultura global, embora eles tenham participado ativamente da cultura global. Eu acho que no caso de um país como o Brasil, dificilmente, como nós temos uma raiz cultural forte, dificilmente a globalização vai destruir a cultura e as raízes locais. Se lembra quando começaram a fazer rock and roll brasileiro, punk brasileiro, não sei o que lá? Todo mundo criticava. Hoje tem uma corrente imensa de uma coisa que tem um instrumental que é global, veio dos Estados Unidos, mas que tem uma cor local. A cultura daqui foi capaz de se apropriar de instrumentos, não só materiais, também culturais, que vêm de um país diferente, mas não perdeu alguma característica local. Talvez isso não possa ser generalizado. Alguns países não tenham força cultural para preservar a sua raiz e sejam engolidos por essa cultura global. Mas eu acho difícil. Eu acho que vai haver sempre uma espécie de interação entre a cultura global e as culturas locais. E as economias também. Quer dizer, claro que se o país não presta atenção, eu disse aqui que os estados nacionais estão mais fracos, mas eles existem. E eles não vão desaparecer. Muita gente pensava, bom, agora vai ter só um comando do mundo. O comando do mundo não cresceu na mesma proporção da economia. A economia se globalizou, mas o comando do mundo não se globalizou. Você vê o que está acontecendo agora. Tentam, através do G20, porque a ONU já não dá mais, mas o G20 não tem um poder efetivo de tomar decisões que afetem a todo mundo. Agora mesmo, por causa do sistema financeiro, que entrou em crise e tal, há discussões. E há muita resistência a que exista uma norma global, que todos tenham que seguir aquela norma.
Os americanos são os primeiros a não quererem respeitar a norma global, que eles querem manter a norma deles. Então, as regras de governo global estão começando a existir, mas são menos fortes ainda do que as regras do governo local, do governo nacional. E, portanto, os governos nacionais têm uma certa margem estratégica de dizer, bom, eu quero isso, não quero aquilo. Eu deixo isso, eu não deixo aquilo. Tem uma certa regulação possível para ver qual é o momento em que a economia local pode realmente competir com a economia global. Ainda há certas margens assim para evitar que venha um rolo compressor e que arrase tudo que é local para ter substituído pelo global. E há um processo inverso também, quando olhar do ponto de vista puramente das empresas. Antigamente se só falava de empresas globais, as americanas, europeias e japonesas, e coreanas depois. Agora tem empresas brasileiras que são globais. Né? A Embraer funciona globalmente, a Petrobras funciona globalmente, a Vale do Rio Doce funciona globalmente, e por aí vai. As indústrias de bebidas funcionam globalmente. Elas estão operando em vários países do mundo e são de comando relativamente daqui. Né? Então, é um mundo muito complicado, muito diversificado, e que não é fácil de ser sintetizado, dizer é isso e vai acontecer aquilo. É mais ou menos, porque não se sabe muito bem qual vai ser a evolução de tudo isso, mas sabe-se sim que a raiz dessas transformações não vai mudar, porque essa raiz, como eu disse aqui, tem as tecnologias novas e as formas de produção novas que formam culturas novas também, que levam então a transformações muito grandes. Né? Você imaginar que o mundo vai voltar para o que ele era antes da Segunda Guerra Mundial, não vai mudar. Né? Ele irá não sei para que lado, mas certamente não vai para trás, vai ter outras formas enfim, de organizar, de produzir, outras formas de fazer política e tal. No que diz respeito às mudanças políticas, nem se fale. Quer dizer, você hoje, estamos vendo agora no mundo árabe, no mundo lá na África do Norte, quer dizer, quem que podia imaginar que os cidadãos os jovens fossem derrubar os poderes feudais que lá existiam e que mandavam e tal e coisa, e se não fosse a internet, dificilmente eles teriam se movimentado, né? Com esse Facebook e tudo mais que existe por aí, Twitter e não sei o quê. As pessoas têm formas de se relacionar umas com as outras que passam por cima dos estados. Tanto entre estados como dentro do mesmo estado, não respeitam. O estado não tem força suficiente, a não ser que vire uma ditadura mais férrea, como em alguns lugares, que proíbe certas coisas na internet. Então, mesmo assim, descobrem mecanismos de intercomunicação. Quer dizer, é uma nova forma de relação das pessoas, e uma forma pouco conhecida, porque as pessoas estão, cada uma em seu canto, mas estão relacionadas, e estão sabendo o que está acontecendo. E tem informação, muitas vezes fragmentada, mas que chega rápido, né? E que pula de país para país. Você não tem modo de evitar, nem é o caso, que um brasileiro esteja interconectado com uma rede que funciona globalmente ou em outro país. Agora mesmo, por uma razão específica, eu estive semana passada nos Estados Unidos, e lá aqui e lá tem uma rede chamada Avaaz, que é um grupo, uma comunidade, sei lá o quê, de internautas, tem 9 milhões de pessoas. Bom, eles quando adotam uma causa, por um caso específico lá que eu estava metido, em 3 dias, 600 mil pessoas assinaram um manifesto. Né? Agora, de onde? Do mundo todo. Do mundo todo. E muitos do Brasil. Aliás, quase uma boa porcentagem do Brasil. Dos Estados Unidos, da Europa, da África, do mundo todo. Né? Quer dizer, existe uma sociedade que está interconectada. Não é só a economia que está interconectada. Existe uma sociedade que não é só local, não é só nacional, que ela está se espraiando. Bom, onde é que isso vai dar? Deus sabe. Mas que não vai dar para trás, não vai dar para trás. Vai ter outras formas de relacionamento e de se pensar as coisas. Em suma, a globalização, não encarada do ângulo estrito da coisa econômica, é mais amplo do que isso, tem essas implicações todas, e é um processo que veio para ficar, porque tem uma base, não é uma decisão política ou de interesse econômico, também, mas é impulsionada por razões que a vida é diferente, você produz diferente, você se conecta diferente, então
nós vamos ao que se falava antigamente, né, aldeia global. Não é bem uma aldeia global, mas tem algo disso. E uma parte do mundo é uma aldeia global, quer dizer, as pessoas se comunicam. E não se comunicam o tempo todo, nem só com uma secção. Você pode se ligar, ora, a um grupo que está interessado, sei lá, na saúde, outro está interessado em sexo, outro está interessado em aviação. É um mundo muito diversificado. Muito, para quem não está habituado, ou para quem é de outra época, como eu, parece muito maluco, mas não é. Maluco é pensar que você vai voltar para trás. Não vai. É isso que eu posso falar sobre globalização. Agora vamos responder aí as questões, as perguntas que tenham.